Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação, sujeitando-nos às autoridades. Quando nós entendemos o princípio de autoridade, certamente nós nos sujeitaremos a ela. Não por temor de sermos punidos, mas pela consciência de que essas autoridades elas foram constituídas e eleitas por Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve esta carta aos romanos, justamente para que a igreja de Roma ela pudesse respeitar as autoridades que governavam aquele estado. Mesmo sabendo que essas autoridades não eram tementes a Deus, e muitas vezes essas autoridades elas traziam castigo sobre o Estado romano, sobre as pessoas que estavam vivendo naquela região. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, nós podemos entender que nem tudo mudou. As autoridades ainda continuam, muitas vezes, fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, porque essas autoridades, elas estão sujeitas também a Deus. O nosso Deus é a autoridade suprema. Portanto, amados, não se preocupe com o que está acontecendo. Se preocupe principalmente em se sujeitar a essas autoridades, porque isso, o apóstolo Paulo diz que é bom. Isso é cumprir o nosso dever como cidadão dos céus, respeitando aqueles que foram eleitos, aqueles que governam sobre as nossas vidas, seja eles bons ou seja eles mal governantes. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar por essas pessoas e não desobedecê-las e não criar tumulto em relação a tudo aquilo que está acontecendo na nossa realidade. Muitas vezes as pessoas elas ficam tão preocupadas com o que está acontecendo que se esquece que Deus está no controle de toda a situação. O nosso Deus não perdeu o controle. Nós estamos sujeitos à sua governança. É Ele quem nos governa. É Ele que elege os reis. É Ele que tira o trono dos reis. Porque Ele está no controle de toda a situação. E nós sabemos que o nosso Deus, tudo que Ele faz é para o nosso bem. Mesmo que às vezes nós temos que passar por algumas dificuldades. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo traz esse desafio para nós nesta manhã. Assim como isso era um problema muito grave em Roma, Paulo aqui está nos ensinando que diante dessas dificuldades, nós não devemos ficar olhando para os problemas, mas nós devemos olhar para Deus e saber que Ele está no controle de toda a situação. É Ele quem supre todas as nossas necessidades, mesmo diante de tantos problemas que nós estamos vivendo. Por isso, amados, nós devemos aquietar o nosso coração e nós devemos proceder conforme a palavra de Deus nos orienta. Nós precisamos orar
pelas autoridades constituídas sobre nós, porque só assim nós, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós receberemos louvores dessas autoridades. Mas quando nós nos rebelamos, aí nós iremos sofrer as consequências também. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos realmente confiar em Deus, que nós possamos entender que o nosso Deus continua cuidando de nós em todos os sentidos. Nós devemos aquietar o nosso coração e estarmos cientes de que a nossa vida está nas mãos de Deus e as autoridades que foram constituídas sobre nós é para nos governar e nós devemos sujeitarmos a ela. Que nós possamos compreender a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil, mas nós entendemos que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amados, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e te dê um entendimento e que você possa entender que este princípio da palavra de Deus, ela nos trará bênção quando nós obedecemos. Que Deus te abençoe nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós e está no controle de toda a situação. Abençoe a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a passarmos por momentos de dificuldades e que nós possamos continuar confiando em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos desta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.